Antes de falar do nosso dia 78, que o tema é cuidado com os vícios, eu queria abrir aqui um parênteses para eu falar da vida real. Eu estou surpresa que há 9 dias eu não gravava aqui. E por que essa surpresa? Porque na minha cabeça pareciam que eram menos dias. E aí eu fui lá no YouTube agora e falei, deixa eu ver exatamente onde eu parei, né? Porque eu fiquei uns 4 dias aí sem gravar. E aí eu falei, caramba, tava lá há 9 dias e foi dia 24 de março, hoje é dia 2 de abril de 2026. E aí me vieram alguns sentimentos. Primeiro deles é o como eu sustento as minhas decisões. Vou te explicar. No último dia, no dia 24, ou seja, 9 dias atrás, quando eu gravei, eu estava me preparando para ir para passar o final de semana viajando de moto. E aí eu fiquei assim, peguei, pus o livro na mala, só que eu tava levando uma mala pequena porque ia de moto, e aí eu fiquei naquele conflito, eu falei, não. Eu até tirei foto das páginas e falei, eu vou fazer a meditação, a reflexão nossa durante a viagem, faço e tal. E aí não levei o livro porque ia pesar. Mas são aquelas coisas, né? São as desculpas na realidade da vida. Porque ia pesar, tá, mas eu poderia fazer caber um livro. Porque eu gosto de fazer a reflexão com o livro. E aí, beleza, achei uma saída, tirei as fotos das páginas, então poderia fazer a reflexão. Mas lá falei, quer saber? Eu tô aqui no final de semana, tô num lugar diferente, curtindo coisas diferentes, eu não vou fazer. Ficou um negocinho ali, mas eu sustentei a minha decisão. Porque a nossa vida é sobre isso, sabe? É como eu mantenho a constância e a direção. Então, assim, eu sabia que eu não ia largar esse projeto. Eu me comprometi com 100 dias estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, a vida acontece, algumas coisas acontecem, decisões precisam ser tomadas, escolhas precisam ser feitas. Só que mais do que isso é o quanto eu sustento isso, porque não adianta eu não fazer, mas eu ficar lá me martirizando, me chicoteando, né? Então eu levei isso de uma forma leve. Então eu acho que foi um aprendizado, é como eu sustento as minhas escolhas, as minhas atitudes na vida. Só que aí veio um outro sentimento, pensamento, reflexão agora, quando eu olhei a data. E ficou mais forte para mim que é aquilo que a gente não mede, a gente não transforma, a gente não melhora. E isso significa o quê? É realmente eu medir os meus resultados. Seja, por exemplo, vou trazer para minha realidade agora, que eu tô fazendo um protocolo de emagrecimento, indo toda semana, pesando, medindo, ou muitas vezes os conteúdos que eu levo para o meu Instagram, por exemplo, eu tô fazendo e olhando os resultados deles, né? Tudo aquilo que eu digo que eu faço, de fato eu estou medindo. Por que eu trago isso? Eu tenho, dentro de mentoria, eu olho muito para a rotina das pessoas. E muitas vezes as coisas estão só na nossa cabeça e eu posso provar isso agora, porque eu achava que fazia só 4 dias que eu estava sem falar. E quando eu fui ver que tem uma medição, tem lá marcado, eu falei, caramba, faz 9 dias. A gente perde essa noção, isso é comum, isso é do ser humano, a gente perde essa noção. Então, se eu não meço, se eu não acompanho, se eu não anoto, inclusive para os nossos pensamentos, sentimentos, insights, os meus objetivos de vida, se eu não anoto e eu não estou muito próximo daquilo, olhando para aquilo, acompanhando, é muito fácil eu me desviar, gente. É fácil eu voltar para uma zona de conforto. É fácil eu achar que é uma coisa, mas na realidade é outra. E quando eu falo que dentro de mentoria eu olho rotina, muitas vezes a pessoa fala: eu sou saudável, eu pratico auto-amor, eu faço isso, eu faço. Mas quando a gente vai olhar para a rotina, ela não tá fazendo. Eu bebo água, eu bebo 3 litros de água. Vai medir, a pessoa tá bebendo 500 ml de água por dia.
Entende? Então, quando eu falo sobre medir, é sobre isso. É sobre eu estar apropriada daquilo, eu anotar, eu ver, eu acompanhar, certo? Então, eu tô aqui dizendo que estou nesta direção, fiquei surpresa com esses 9 dias, mas tá tudo certo. Cuidado com os vícios. Cuidado com os vícios de você se auto-enganar. Me veio isso à mente agora por conta disso tudo que eu tô te falando. Cuidados com os vícios de se auto-enganar. De criar uma realidade dentro da sua cabeça de que você é isso, de que você tem isso, de que você tá comunicando isso, de que você realmente tá fazendo as ações que você precisaria fazer para chegar nos seus objetivos, mas na verdade você não tá fazendo. Na verdade, tá só nesse vício de você se auto-enganar. E isso não tá longe da nossa realidade. Eu falo por mim, porque eu tenho auto-enganos assim, tinha muito mais antes, né? Mas com o processo do autoconhecimento a gente começa a ter que se confrontar e ver que a gente mente pra gente mesmo. Que a gente cria imagens, né? Vive num idealizado de nós mesmos, muito mais do que a gente imagina. Qualquer coisa pela qual você possa ficar obcecado e da qual você precise tanto que chega ao ponto de deixar de lado a sua família, os seus amigos, a escola e o trabalho pode ser um vício. E trocar mensagens pelo celular se encaixa perfeitamente nessa descrição. Vícios, tudo que é exagerado, obcecado, tudo que é além. E ali tá na comida, tá na pornografia, tá no sexo, tá no vício de falar mal das pessoas, tudo aquilo que a gente vive no automático, né? No alimento, no exercício físico em exagero, no vício que você coloca de dar vazão pro seu dinheiro, de compra, no vício que eu tenho de padrões repetitivos em relacionamentos, no vício no celular de perder tempo com coisa que não me leva aonde eu desejo. Quantos vícios? Vício é um nome forte, é um nome feio, né? Pra mim. Todos nós podemos ser afetados por vícios ou outro durante as nossas vidas. Alguns podem parecer inofensivos e esses são os perigosos, porque são coisas tão do automático que eles parecem inofensivos. Mas outros podem literalmente matar. Jung dizia que todo vício é ruim. Não importa se for o álcool, esqueci de falar do álcool, a morfina ou o idealismo. Não sei se isso é verdade, mas sei que é como você vive e trabalha com eles que importa. Então, sempre se atentar às motivações das coisas. Ou entrar num estado tão forte de autoobservação na sua vida, que é um dos caminhos de autoconhecimento mais brilhantes que tem, é você virar a chave da autoobservação, começar a identificar vícios, identificar padrões, identificar caminhos que estão te levando a buracos. Né? Os vícios tradicionais em tabaco, em bebida, pode estar declinando, mas vícios em tecnologia, na internet, parecem estar crescendo. Você pode ter vivenciado pessoalmente ou observado em outras pessoas uma vasta gama de comportamentos potencialmente viciosos e obsessivos. O workaholic, o viciado em compras que nunca tem dinheiro sobrando no final do mês, o adolescente que passa o tempo todo jogando na internet, a pessoa inteligente que sempre precisa mostrar que é mais brilhante na sala. Então, meu convite aqui é para essa autoobservação. Tudo aquilo que você tem feito. E olha só, um grande indício das coisas é como eu estou me sentindo. Eu me sinto bem? Ou eu me sinto desorientada, confusa, me gera uma sensação no corpo estranha? Perceber a sua vida a partir daquilo que você sente é o melhor caminho. Os comportamentos viciosos ou compulsivos afetam a sua capacidade de ter sucesso?
Sim. E o primeiro passo, admita. Isso é o passo do autoconhecimento. Admitir a falha, admitir o erro, admitir o fracasso, admitir que eu penso assim e isso é uma merda, admitir que até hoje na minha vida eu fiz assim, eu fiz assado e isso me levou pro buraco. Só que aí, tá, o que eu faço com isso? Né? Então, admitir. Às vezes a moderação basta e procure ajuda. Tá bom? Pessoas de sucesso cuidam dos seus vícios, porque elas investem em autoconhecimento, porque elas se observam, porque elas querem melhorar, porque elas entendem que tudo e todos os resultados em sua vida são autorresponsabilidade. Tá bom? Quando eu mudo dentro, eu mudo fora. Um beijo pra você.